confiando no Senhor, ele se tornou governador. Como é bom amar, traz confiança. Como é bom ter fé, traz esperança. Como é bom amar, confiar e perdoar. Como é bom amar, confiar e perdoar. Dos 12 filhos de Jacó, José foi o mais querido, invejado pelos seus irmãos. Como escravo foi vendido na casa de Potifar. Foi fiel, injustiçado na prisão. Foi fiel, diante de Faraó. Foi fiel, servindo ao Deus do céu. Ele foi fiel, do mal guardou seu coração, perdoando seus irmãos, confiando no Senhor, ele se tornou governador. Como é bom amar, traz confiança. Como é bom ter fé, traz esperança. Como é bom amar, confiar e perdoar. Como é bom amar, confiar e perdoar. Como é bom amar, confiar e perdoar. Olá, crianças, tudo bem? Espero que sim. Vamos aprender a nossa lição? O versículo é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Hoje vamos contar a história do adolescente que tinha 11 irmãos, uma família bem grande. Ele era o penúltimo dos 12 filhos de Jacó. Lembram-se de Jacó? José, porém, era o mais querido do seu pai. E seus irmãos não gostavam dessa ideia, não. Tinham inveja. José, para piorar a situação, gostava de contar as coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó já estava idoso e gostava muito do seu filho José. E para piorar a situação, ele deu a ele uma túnica, um casaco comprido. Ele era colorido. Aí sim que seus irmãos não gostaram nada disso. E José também sonhava, e seus sonhos não agradavam seus irmãos. Vamos ler esse sonho, o primeiro sonho que relata na Bíblia. Está lá em Gênesis 37, de 5 a 11. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escuta, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estava no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito como eles os contavam. Depois José sonhou outra vez e contou também o seu sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou seu sonho ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e disse: o que quer dizer com esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe e seus irmãos e eu vamos se ajoelhar diante de você, encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas seu pai ficou pensando no caso. Isso só aumentou a raiva de seus irmãos. E o tempo foi passando. Seu pai lhe deu uma ordem: que fosse no campo ver seus irmãos que estavam cuidando do rebanho. Ele foi com sua túnica e foi até seus irmãos. De longe, seus irmãos o viram e disse: lá vem o sonhador, vamos matá-lo. Eles tinham muita raiva a ponto de querer matá-lo. Mas Rubem, seu irmão, não queria isso, só pediu para que deixassem ele jogado dentro do poço seco. Ao se aproximar de seus irmãos, que susto de José! Arrancaram sua túnica
e o jogaram dentro do poço, um poço seco, sem água, e ficaram planejando o que fazer com ele. De repente viram os mercadores vindo. Esses mercadores estavam indo lá para o Egito e tiveram uma ideia: não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. E venderam José para os mercadores que estavam indo para o Egito. Mas Deus continuou sendo com José. José teve que ser levado como escravo lá para o Egito. José, ao chegar no Egito, deve ter estranhado tudo: estátua, deuses estranhos, construções estranhas, roupas totalmente estranhas para ele. Estava se sentindo sozinho, sim, mas Deus não o havia abandonado, era com ele. Não importa onde você esteja, lembre-se, Deus não o abandona. Se você está dormindo, Deus está contigo. Se você está na escola, Ele também está contigo. Quando vai à igreja, por onde você vá ou esteja, Deus é com você. Lembre-se disso. E realmente Deus estava com José. Ele foi comprado pelo chefe da guarda do Egito, cujo nome era Potifar. José foi morar na casa de Potifar e de sua esposa. José era um bom escravo. Não fazia nada com raiva ou de qualquer jeito. A Bíblia diz que Deus era com José. E José foi um jovem dedicado. Tudo o que fazia sempre dava certo. Sabe o que aconteceu na casa de Potifar? O dono de José o pôs como mordomo. Mordomo significa alguém encarregado de administrar a residência alheia, as tarefas domésticas cotidianas, distribuindo entre os demais empregados. Ele foi ser mordomo de escravo, foi ser mordomo na casa de Potifar. Como mordomo, ele tinha que cuidar de tudo que pertencia a Potifar. Era um trabalho de muita confiança. Além de todos os seus talentos, José também era um jovem bonito. A beleza chamou a atenção da esposa de Potifar, que quis namorá-lo. Puxa, ela era casada. Não podia fazer isso. José não quis cometer esse pecado de namorar a mulher casada. Todos os dias, porém, ela procurava José e sempre resistia. Até que um dia ela aproveitou que estava sozinha na casa e agarrou pela roupa. Mas José saiu correndo, deixando a capa em suas mãos, pois não queria fazer nada de errado. Mas essa mulher era malvada. Já que viu que José não queria nada com ela, inventou uma história. Diz que foi José que agarrou ela. Vejam só, quando seu marido soube, mandou José para a prisão. Mesmo na prisão, Deus era com José. Mas José ganhou a confiança do carcereiro e passou a ser encarregado das coisas lá na prisão. E chegou na prisão o copeiro e o padeiro do rei. E esses dois estavam sendo cuidados por José lá na prisão. E Deus também era com José na prisão. Esses dois homens, certa época, tiveram um sonho muito estranho que os deixou incomodá-lo. Quando José veio os vê-lo, viu que estavam tristes e aborrecidos por causa do sonho. Falou que Deus era quem iria ajudar a revelar aqueles sonhos. E o copeiro contou. Vamos ler lá em Gênesis 40, 5 a 23. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um. E cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Eles responderam: cada um de nós teve um sonho. E não há ninguém que saiba explicar o que os nossos sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonharam. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho e disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíram, apareciam as flores e essas viraram uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, exprimia as uvas no copo e entregava ao rei. José disse:
A explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias, daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá o vinho ao rei, como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre-se de mim e, por favor, tenha bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir parar na cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comida assada que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim: o seu sonho quer dizer isto. Os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. Os 3 dias depois comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. O rei mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu uma ordem que viesse ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho e servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu-se dele completamente. Como vimos, José revelou os sonhos dos 2 presos. O copeiro, ele disse que iria ser solto e iria novamente servir ao rei e pediu a ele para contar sua história, dizer que ele não era culpado. Mas depois de solto, o copeiro nem se lembrou mais. E o padeiro, como sabemos, foi executado. Passados 2 anos, o rei do Egito teve um sonho muito estranho e nem os seus magos e sábios conseguiam ajudá-lo a entender. Foi então que o copeiro se lembrou de José. Finalmente, hein? José foi tirado da prisão, ele teve que se lavar, cortar cabelo, fazer a barba, ficar bem limpinho, para se apresentar perante o faraó. Aí o rei disse: ninguém consegue interpretar o meu sonho, mas ouvi dizer que você consegue. Aí José foi humilde e disse: eu posso interpretar, mas Deus é quem vai revelar o seu sonho. Vamos ver o que está escrito na Bíblia sobre o sonho do faraó. Gênesis 41, 17 a 36. O rei disse assim: sonhei que estava no pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim à beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas essas eram feias e magras. Em toda a minha vida nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram 7 espigas cheias e boas. Eu contei o sonho aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicar. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio e depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. São 7 anos que vai faltar comigo. Exatamente como eu disse, Deus mostrou ao Senhor, o rei, o que ele vai fazer.
Virão 7 anos que vai haver alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, o rei, escolha um homem inteligente e sábio e ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas, durante 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome do Egito, e o povo não morrerá de fome. O faraó se agradou da explicação que José dera a ele e o pôs para ajudar a governar o Egito. Essa outra parte nós aprenderemos na próxima lição. Fica com Deus e até lá então.